do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluias. Uma vez eu ouvi o Hernandes Dias Lopes falando que o maior medo do pregador, e os maiores pesadelos do pregador, é sonhar que chegou no horário de pregar, chegou lá no púlpito e não saber o que ele ia falar, não ter preparado a mensagem. Eu já tive vários pesadelos assim também. Que medo, né, que dá na gente de não ter estudado, né? Quando o bispo falou que era a lição de número 8, eu conferi a minha aqui e falei, será? Mas estava certo, graças a Deus. Mas gelou a barriga aqui. E porque é extremamente importante a gente estar aqui inteirado daquilo que vai falar, e ainda mais desse tema de hoje, né? O poder de Jesus Cristo sobre os demônios. Já fizemos a leitura, já oramos e agradecemos também aqui a grande oportunidade de ministrar a palavra de Deus ao bispo Oides, a bispa Neuza César, pastor Samuel César também, e o pastor Itamar, por nos ter concedido aqui esta oportunidade. E antes da gente entrar na lição, gostaria de fazer algumas considerações a respeito desse tema. Quando a gente pega um tema e vai pregando sobre ele, a gente vai pegando uma tendência, né? Uma tendência de baixa, uma tendência média, uma tendência de alta, e a gente vai, às vezes, deixando de se orientar com algumas questões, e eu vou falar elas logo antes, para que eu não esqueça de falar depois, né? Que um problema da gente que prega também, é depois que termina de pregar, a gente fala assim, puxa, eu ia falar isso aqui, esqueci, olha, eu devia de ter falado aquilo lá. Toda vez a gente termina, né? Por que eu não falei aquilo também? Olha, eu tinha pensado nessa questão e não cheguei a falar. Às vezes é bom não falar, né? Mas às vezes também a gente esquece. Então eu faço logo a consideração antes e em forma de introdução, para depois eu não ter esquecido de ter falado aqui. Quando a gente fala sobre demônios, ou sobre obra maligna, espíritos malignos, é importante a gente ter na nossa mente que demônios não são coisas da mitologia ou do período medieval. Você vai encontrar muita gente hoje, e às vezes até na igreja, que não acredita mais na questão dos demônios, ou no fato dos demônios, porque é o fato, no fato dos demônios, da existência deles, dos espíritos malignos. E por dois motivos nós devemos acreditar. Em primeiro lugar, por causa da inerrância bíblica. Se a Bíblia fala sobre eles, se Jesus ensinou sobre eles, quem sou eu para dizer que eles não existem? Ora, eu não posso pegar a Bíblia e fazer seleções, isso eu creio, isso eu não creio, isso eu acredito, isso eu não acredito. Ou eu vou acreditar na totalidade da Bíblia, ou eu não vou acreditar na Bíblia. Então, se a Bíblia é inerrante, ou são as sagradas escrituras, o que tem nela é verdadeiro, amém? Tudo que contém nela é verdadeiro. Então, se ela traz esse ensino, não é um bonitão que começou a estudar agora, ou que já estuda há muito tempo, e faz parte aí da teologia liberal, neoliberal, igual alguns que eu vou dizer aqui, que disseram que os demônios, ou que nós temos que desmistificar o Novo Testamento, por exemplo, são mitos lá do Novo Testamento. Então, meu irmão, se você está nessa, não creia também no céu, não creia no inferno, não creia em Jesus, não creia em Deus, porque nós não podemos selecionar o que nós queremos crer e o que nós não queremos crer. Então, em primeiro lugar, por causa da inerrância, das sagradas escrituras, da autoridade bíblica. Em segundo lugar, por causa também do empirismo, da experiência. Quem é pastor, quem é dirigente, quem é obreiro, principalmente, porque geralmente sobra, né, para esses que estão dirigindo, e foi para isso que eles foram chamados mesmo, a prática do exorcismo. Se você é dirigente de uma igreja, obreiro, auxilia seu pastor, chegou alguém lá endemoniado, vocês vão dizer para levar para o hospital? Vai dizer para levar para o farmacêutico? Vai dizer para ir procurar um curandeiro? Ou você vai colocar a mão nele e vai expulsar aquele demônio? Quem é dirigente, quem é obreiro, quem é pregador, e se nós fôssemos chamar aqui todos os obreiros que aqui estão para contar testemunho da prática de expulsar demônios, nós ficaríamos aqui o ano inteiro contando experiências, histórias. Isso é o empirismo, isso é a prática, isso é a experiência. Já passei por várias delas e com certeza se eu chamar pessoas aqui, elas vão contar o ano inteiro sobre isso. Então, os demônios não são do período medieval, eles são
daquilo que faz parte do ensino da Bíblia estão por aí causando terror nesse mundo tenebroso que chama Paulo. Em segundo lugar, não tenha medo do demônio, mas não brinque com eles. Não tenha medo do demônio, mas não brinque com eles. Eu tenho alguns exemplos bíblicos aqui que vão nos mostrar que nós devemos tratar essas questões do demônio ou dos espíritos com cuidado. O primeiro deles é o exemplo do arcanjo Miguel. Lá na carta de Judas, capítulo 1, versículo 9, diz assim: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Amém? Irmãos, é difícil nós imaginarmos um ser angelical com a envergadura maior do que o arcanjo Miguel, por aquilo que nós conhecemos biblicamente. Quem teria uma envergadura maior? Mas, se você pega o contexto da carta de Judas, onde ele vai falando de homens difamadores, rebeldes, e que lançam impropérios contra autoridades, ele diz assim, chegando na altura do versículo 9: nem o arcanjo Miguel, ao disputar o corpo de Moisés, ousou lançar impropérios contra Satanás, mas disse: o Senhor te repreenda. É bem possível que o arcanjo Miguel está numa linhagem muito mais alta do que o próprio diabo, mas sabia até onde ia a sua autoridade, dada por Deus. Então, ao chegar para o demônio, para Satanás, ele diz: o Senhor te repreenda. Nós vemos pessoas falando tantas besteiras, e até em músicas, né? Eu piso no diabo, eu acabo com o diabo, eu faço isso com o diabo. E o arcanjo Miguel chega e fala assim: o Senhor te repreenda. Lá em Zacarias, capítulo 3, versículo 1 e 2, a gente lê a Bíblia e depois pensa: nossa, eu nunca vi esse versículo. Ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o anjo do Senhor disse a Satanás: que o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Zacarias 3, 1 e 2, depois lê lá. O anjo disse: o Senhor te repreenda. Um outro exemplo que nós temos são os filhos de Seva, um judeu piedoso lá de Atos capítulo 19. Diz que os filhos de Seva, vendo Paulo expulsar demônios, saíram à procura. Vamos caçar demônio aí nas encruzilhadas, né? Vamos caçar sarna para coçar. E foram. E aí encontraram, porque quem procura acha, né? Quem caça confusão não vai perder, vai encontrar. Encontraram o endemoniado, e aí começaram a repreender o demônio. Esconjuro-vos, Satanás, em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí Satanás, olhando para eles, o espírito maligno, disse: Jesus eu conheço e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Diz o 15: então o homem no qual estava o espírito maligno, saltando sobre eles, apoderou-se de dois e prevaleceu contra eles, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. Vai caçar sarna para coçar. Do diabo a gente não tem medo, mas também não brinca com ele. Amém, irmãos? Mais um, em último lugar aqui, o endemoniado de Marcos 9. Respondeu-lhe um dentre a multidão: mestre, eu trouxe meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, convulsiona-o, de modo que ele espuma, range os dentes, vai definhando. Eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, eles não puderam. E Jesus então vai ensinar que há alguns que só saem com jejum e oração. Então, do demônio, se ele aparecer e trouxer e vier trazendo cativo pessoas, nós vamos enfrentá-lo, mas nós não vamos brincar com essas coisas. Amém, meus irmãos? Terceiro lugar, demônios são causadores do mal, mas não são responsáveis por todo o mal que existe no mundo. São causadores de mal, mas não são responsáveis por todo o mal que existe no mundo. Preste bem atenção nisso. Cada célula do meu corpo e do seu está contaminada pela natureza de Adão. E se você quiser saber o que é a natureza pecaminosa de Adão, você vai em Romanos capítulo 3, versículo 10 até o versículo 18, e você vai ver Paulo falando o que é o ser humano. Ele começa dizendo o seguinte: não há um justo, nenhum sequer. E ele continua: não há quem entenda, não há quem busque a Deus,
todos se extraviaram, sua garganta é sepulcro aberto, a boca está cheia de maldição, os pés são ligeiros para derramar o sangue, no seu caminho a destruição e miséria, e não conhece o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esse é o ser humano, eu e você, a nossa natureza. Precisava nem do diabo, né? Mas ainda tem ele. Precisava nem do diabo, mas ainda tem ele. Então, como eu disse para você, às vezes nós vamos falando de um assunto e nós vamos pegando a tendência, ou para baixo, ou para cima, ou no médio, e aqui nós temos que orientar. Então, os demônios são causadores do mal, mas não são os únicos responsáveis por ele. O mal e o pecado vêm em parte do demônio, mas não totalmente dele e dos seus asséculos. Outra coisa, e a quarta, experiência pessoal não substitui e nunca substituirá a revelação bíblica. Amém, meus irmãos? Guarde isso na sua mente. Experiência pessoal não substitui e nunca substituirá a revelação bíblica. Veja bem, alguém conta uma experiência, conta uma história, conta um testemunho, conta alguma coisa que passou, que aconteceu com ele, a vida dele, a experiência dele. É a experiência dele. E nós respeitamos ela, mas não usamos ela como guia da nossa vida. O único guia da nossa vida a respeito de questões bíblicas, espirituais, é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. Alguém está contando uma coisa aí num CD, num DVD, numa fita, num filme, em alguma coisa. Não tem respaldo bíblico, não quero nem saber. Não existe revelação. Depois que essa última página fechou aqui, fechou aqui e acabou aqui. Não existe alguém que vai trazer algo novo, que foi no inferno, que subiu ao céu, que foi aonde ele quis ir, ou aonde a experiência dele mostrou que ele foi, que venha substituir o que a palavra de Deus ensina. Amém? Não existe. Hoje você está aqui, você vai ter um estudo bíblico sobre a questão dos demônios. A maioria das coisas que fala a Bíblia, principalmente com base no livro de Lucas, e é nele que nós vamos focar, e não na experiência pessoal de qualquer pessoa, de qualquer ser, de qualquer visão, de qualquer testemunho. Amém, meus irmãos? E em último lugar, para a gente já começar aqui nos pontos da lição, não há uma clareza sobre a origem de Satanás. Portanto, qualquer um que quiser explicar a origem dele, ou como tudo aconteceu, vai ser apenas uma mera especulação. Vai ser uma especulação. Nós temos uma ideia por aquilo que nós vamos começar a falar agora, mas passado disso é mera especulação e não é revelação bíblica. Então vamos lá. O primeiro ponto da lição que nós vamos tratar aqui fala a respeito dos demônios. Demônios, o que são? E aí o autor da lição vai fazer algumas explicações sobre eles aqui. E é importante nós notarmos que demônio, meus irmãos, não é uma força espiritual negativa, como alguém que diz assim: olha, cheguei perto de alguém e essa pessoa tinha uma aura negativa, essa pessoa tinha uma energia negativa, essa pessoa tinha lá uma aparência negativa. Essas coisas, mais com ranço espírita, com ranço de macumbaria, essas coisas não são o que são demônios. Demônios, segundo a revelação bíblica, nós vamos ver alguns textos aqui, são anjos, seres espirituais que eram inicialmente angelicais e depois da queda passaram a ser seres malignos. Então não é uma força, um plasma, uma questão que pode ser identificada por uma máquina humana, ou alguma coisa que tenha ranço no espiritismo, por exemplo, uma força negativa. Ele é um espírito, como no início era um anjo, e agora é um espírito maligno a serviço do mal. Esses espíritos, diz o texto da palavra do Senhor, em Gênesis, capítulo 1, versículo 31, quando Deus criou as coisas, diz assim: e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, e foi tarde e manhã, o dia sexto. Então em 1:31, Deus havia criado as coisas, e todas as coisas que Ele criou eram muito boas, estava tudo criado, e eram muito boas. Só que em Gênesis, capítulo 3,
versículo 1 diz assim: ora, a serpente, o mais astuto de todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito, esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Parece que entre Gênesis 1:31 e capítulo 3, versículo 1, houve uma desordem entre Deus e os espíritos, esses anjos caídos, que logo à frente eu vou mostrar. E nesse momento, em algum momento entre esses dois capítulos aqui, eles então surgiram. Eis que vieram, eis que de alguma forma eles apareceram. E aí nós encerramos aqui aquilo que nós falamos sobre isso, porque qualquer coisa a mais é especulação. Essa é apenas uma constatação do que está na Bíblia. É uma constatação do que nós observamos, mas não temos como ir além. Em primeiro lugar, irmãos, porque a Bíblia ela não se sente obrigada a relatar os detalhes, a cronologia. Ela não tem obrigação de dizer que foi assim ou que foi assado. Deus não tem obrigação nenhuma de contar nada para ninguém. Ele revela como Ele quer, e a quantidade de revelação está aqui, em cima desse púlpito, aí no seu colo, que é a palavra de Deus. Então, diz Pedro, lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, porque se Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para juízo. Baseado na inferência que nós fazemos desse texto, nós observamos que os anjos pecaram, de alguma forma. Alguma coisa eles fizeram lá, na presença de Deus. E o que Deus fez? Não os poupou, lançou-os no inferno. Então Pedro vai dar para nós um pouco da revelação do que são esses seres. Eles não são uma força negativa que emana de alguém que vive xingando, por exemplo. Eles são seres angelicais caídos. É isso que Pedro está nos dizendo. Judas 1,6 vai dizer assim: aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, Ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Então Judas nos revela que haviam anjos que não guardaram o seu lugar. Principado é lugar, mas deixaram a própria habitação. Saíram da onde eles foram colocados, por exemplo, no paraíso. Saíram de lá, resolveram sair, e em rebelião, nós supomos, eles então foram lançados no inferno. Essa é a revelação da palavra sobre anjos caídos, tá? Essa é a revelação da palavra. Depois, há um texto em Isaías capítulo 14, da fala de Deus contra um rei da Babilônia, terreno e humano. Mas parece ser uma linguagem forte demais para um rei meramente humano. E o texto diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que prostravas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Nós entendemos que esse texto aplica-se a Satanás. Nós entendemos que é uma linguagem muito forte para ser meramente aplicada a um rei humano e terreno. Portanto, nós entendemos que Satanás quis assemelhar-se a Deus. Diz o texto aqui: serei semelhante ao Altíssimo, e que por causa disso fora lançado no inferno. Então, meus irmãos, nós inferimos da revelação da palavra de Deus que o pecado de Satanás é pintado como o orgulho e a tentativa de se igualar a Deus em posição e autoridade. Agora compare comigo aqui o texto que eu li anteriormente. O arcanjo Miguel falou assim: o Senhor te repreenda. Satanás provavelmente aqui disse assim: serei semelhante ao Altíssimo. Olha a humildade do arcanjo Miguel e olha a prepotência, empáfia de Satanás. E aqui eu já faço uma aplicação para a nossa vida, que é a seguinte: respeite sempre as autoridades. Sempre. Respeite sempre as autoridades.
Nós temos a autoridade familiar, pai e mãe. Nós temos a autoridade civil, que são os nossos patrões, governos. Nós temos autoridades eclesiásticas, que são os pastores, os líderes eclesiásticos. Respeite sempre a autoridade. Sabe por quê? Porque o que você não conseguir respeitando, você não irá conseguir se rebelando. Guarda isso na sua mente. Sempre para que consigamos alguma coisa, posição, trabalho, crescimento, prosperidade na nossa vida, nós vamos depender de uma autoridade sobre nós. O pai e a mãe que cuida bem dos filhos, que orienta, que dá o conselho. As autoridades civis que vão melhorar o país, que vão melhorar a economia, a política. As autoridades eclesiásticas, que são elas que destravam e liberam o nosso ministério. Sem elas, por exemplo, se o bispo Oídes não permitisse que eu pregasse a palavra de Deus aqui, eu não iria pregar. Então eu estou aqui pregando debaixo da autoridade dele. É ele que me autoriza a vir aqui e pregar a palavra de Deus. Então, aquilo que nós não conseguirmos respeitando a autoridade, não iremos conseguir rebelando. Assim foi Saul se rebelando contra a ordem de Samuel, quando iria oferecer um sacrifício, e Samuel disse para ele: espera eu chegar. E demorando-se um pouco Samuel, Saul passa na frente. A hora que ele termina de oferecer, Samuel chega. E Samuel fala que o pecado da desobediência ou da rebelião é pior do que o pecado da feitiçaria. Os filhos de Coré, que a terra se abriu quando chegaram e desafiaram Moisés. Acaso Deus fala só com você? Moisés, amanhã Deus, com quem Deus falar vai viver, e com quem Deus não falar vai morrer. Só termina a conversa desse ponto. E no outro dia a terra se abre e engole eles. Então, meus irmãos, respeite sempre a autoridade. Os filhos vão chegando a 15, 16, 18 anos, vão pensando assim: ah, meu pai é velho demais, não sabe de nada não. Ah, minha mãe ultrapassada. Sua mãe e seu pai são autoridade sobre você. O que você não conseguir respeitando a autoridade, não vai conseguir na rebelião. Pode guardar isso na sua mente. 1.1. Designações comuns, né? Designações comuns. O que são esses demônios? A palavra demônio, o daimon, do grego clássico, no início ela era utilizada para Theos. A mesma palavra para Theos. Theos é de Deus com D minúsculo. Então eles eram considerados deuses. Lá no Salmo 106, quando ele vai falar sobre que os israelitas ofereciam seus filhos em sacrifício aos deuses, é a mesma palavra para demônios, em sacrifício aos demônios. Diz o texto aqui, Lucas 4,33, havia na sinagoga um homem que tinha espírito de demônio imundo, e gritou em alta voz. A palavra imundo não quer dizer sujo fisicamente, como se alguém tivesse furado aí uma cisterna e tivesse imundo, né, de terra. Mas o imundo aqui é comparado com o imundo do Antigo Testamento, que, por exemplo, alguém que tocava no morto ficava imundo para adorar a Deus. O imundo é aquele que não pode aproximar-se de Deus para adorá-lo. Veja que quando Jesus está passando em alguns lugares e exercendo o ministério, os demônios pulam de lá, porque eles não podem estar ao mesmo tempo adorando a Deus. Então eles levam essas pessoas a saírem daquele local. E no mundo antigo, os judeus, e até entre os judeus, acreditavam que os demônios, eles eram espíritos de pessoas más que desencarnaram. Por exemplo, essa é uma ideia muito espírita, mas não de agora. Desde muito antigamente, que a própria Igreja Católica abraçou ela por um tempo. Vou explicar para você aqui. Então, por exemplo, tinha aí um assassino, a pessoa falava assim: é o demônio do cangaceiro que baixou nele. É o espírito lá do cangaceiro que baixou nele, agora ele está matando muita gente aí. Era essa mais ou menos a ideia. Muitas pessoas tiveram isso, né? Até alguns pais da igreja, como Justino Mártir, até 150 depois de Cristo, acreditavam nisso. Depois surgiu um outro pai da igreja, Tertuliano, a partir dele, que começou a mostrar que demônios não são pessoas ruins que morreram, mas são anjos caídos e não espíritos humanos. E depois, Crisóstomo também, 400 anos depois de Cristo, começou a escrever sobre isso, e foi quando a igreja entendeu que demônios realmente são anjos caídos, e não espírito de pessoas. Não é espírito de pessoa má
que viveu nesse mundo e agora volta para atormentar as pessoas. O 1.2 vai falar aí que eles têm um chefe, que os demônios têm um chefe. Lucas vai chamar o chefe de demônio como diabo, Lucas 4:2, Satanás, Lucas 10:18, Belzebu, príncipe dos demônios, Lucas 11:15. São várias designações, vários nomes, né? Em Jó 1:6 ele é chamado de Satanás. Jó 1:6 diz assim: ora, chegando o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor dizendo: de rodear a terra e passear por ela. E lá no capítulo 2 ainda chama ele de Satanás. Diz assim: saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de úlceras malignas desde a planta do pé até o alto da cabeça. A palavra Satanás do hebraico significa Satã, que é o adversário. Ele é o nosso adversário. Pedro vai utilizar essa palavra para ensinar a igreja sobre ele. Ele vai dizer assim em 1 Pedro 5:8: sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor como rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Veja só, o nome que é utilizado para ele, Belzebu, príncipe dos demônios, diabo, Satanás, não faz diferença. Ele é um só. Ele é o adversário da igreja. Ele é o inimigo do povo de Deus. Ele é o inimigo de Deus. E é esse o que 1.3 da lição vai dizer. Demônios, os inimigos de Deus. A natureza deles é ser inimigos de Deus. Inimigo de Deus, irmãos, não é só quem se levanta e fala assim: vou fechar essa igreja, eu odeio os crentes. Ele pode agir com ateísmo, dizendo para as pessoas e colocando na cabeça delas que Deus não existe, que essas coisas são mitológicas, que essas coisas não existem. 2 Coríntios 4:4 vai dizer assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Presta atenção. Você está achando bonito seu professor ser incrédulo? Ou seus colegas dizerem que eles não acreditam em nada? Ou que esse negócio de igreja é para gente que não estuda, é para gente que não pensa, é para gente atrasado? Você está achando bonito isso? O texto da palavra de Deus já previu isso daqui. Ele diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Meus irmãos, quando nós pregamos o evangelho, o que nós estamos ensinando? A manifestação de Deus. Estamos expondo a vida de Deus, a presença de Jesus, a vida de Jesus. Sabe por quê? Porque ela é a única que pode salvar uma pessoa. Ela é a única que pode dar vida eterna a alguém. Agora, se o diabo vem e cega a mente dele e diz para ele: olha, não acredito em nada disso aí não, o pastor só quer tomar seu dinheiro. Povo de igreja, gente que não estuda, é gente atrasado, é gente que não pensa, é gente preguiçosa. Tudo isso é para colocar ceticismo, ateísmo. Ateísmo é movimento satânico. Apostasia é movimento satânico. Não é de gente que estudou, não é de mundo que evoluiu. Pelo contrário, o mundo ele involui, ele regride. Nós não estamos numa evolução. Pode ser para a ciência, encontrou remédio, encontrou tratamento, encontrou melhores alimentos, melhores formas de alimentar, mas o pensamento retrógrado, o rapaz que mata a mãe para ficar com a herança, isso é coisa lá do passado, de coisa que nunca evoluiu na vida. Então o mundo ele não evolui, ele involui, e ele involui porque ele está no caminho do maligno, que cega o entendimento das pessoas. Ele promove falsas doutrinas. 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Procura o pessoal que está na doutrina de demônio para você ver. Caça a igreja deles. Você lembra de alguém que saiu da igreja em busca de novas doutrinas, de ventos que levaram eles? Em qual igreja que eles estão agora?
Doutrina de demônio é fazer afastar as pessoas da presença de Deus e depois envergonhar a elas a voltar para a comunhão, para andar na presença de Deus junto com os irmãos novamente. E aí elas ficam o quê? Apóstatas da fé, são apóstatas. Elas abandonaram, elas estão dizendo assim: vou ficar em casa, vou servir a Deus em casa a partir de agora. O que foi que levou elas a fazerem isso? Doutrinas de demônios. Impede que a palavra prospere. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que não suceda que crendo sejam salvos. Lucas 8,12. Quem falou isso aqui? Jesus, explicando a parábola do semeador. O diabo vem e tira a palavra da pessoa. Por isso, quando alguém está pregando o evangelho, está falando da palavra de Deus, está fazendo a obra missionária, é preciso intercessores. É preciso que pessoas orem, porque o diabo vai tentar destruir a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Ponto 2 da lição. A natureza dos demônios. Qual é a natureza dos demônios? Eles se opõem a toda obra de Deus, tentando destruí-las. E como? Eles são tentadores. Eles tentaram Eva e Eva caiu. Eles tentaram fazer até Jesus pecar. Você lê Mateus capítulo 4, lá no deserto, o diabo tenta fazer Jesus pecar. O próprio Cristo, sabendo que ele era Deus, ele o tenta fazer pecar. Que dirá de nós? Que dirá de nós, irmãos? Nós, os pecadores. Quais são as táticas do diabo? Mentira. João 8,44. Ele é o pai da mentira, a própria mentira. Por isso, você quer se libertar das obras de Satanás na sua vida? Não é só falando, está amarrado, está expulso. Não é só utilizando esses jargões que muitas vezes são utilizados como palavras de poder, mas é praticando a verdade. Paulo, em Efésios capítulo 5, diz assim: aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe para que tenha com o que contribuir. Então, quando nós mentimos, nós estamos debaixo daquele que é o pai da mentira, que é Satanás. Quando nós falamos, diz a Bíblia, que nós somos libertos pela verdade, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O diabo é da mentira. O truque do diabo é a mentira. Como pode um crente estar vivendo uma mentira na vida dele? Contando mentiras para as pessoas. Pecado, outra astúcia dele. O diabo vive pecando desde o princípio. O engano, o homicídio, né? O diabo tenta matar a vida das pessoas a todo momento. Quando Jesus nasceu, o diabo, usando Herodes, tentou matá-lo na sua infância. Depois perseguiu ele durante o ministério. Depois, até no momento próximo da morte de Jesus, ele tenta lá no Calvário tirar Jesus de ideia. Ele a todo momento está lá. O Salmo 106, 37 diz que ali as pessoas sacrificaram seus filhos e as suas filhas aos demônios. Veja que ritual satânico tem sacrifício de sangue humano, no geral. Por quê? Porque praticam homicídio, querem matar, destruir as pessoas, querem matar as crianças. O que é o movimento abortista que existe no mundo inteiro? Nada mais do que o movimento diabólico. Em alguns locais, tentando a permissão que se extraia o bebê com 8 meses de vida. Que pode mais ser isso, senão um plano arquitetado do Deus deste século, que é o homicídio. Mata as pessoas, destrua as vidas, e o que Deus terá mais nessa terra? Se a coisa mais importante, mais valiosa que tem, é a vida humana. Então eles querem matar. E mata no início, mata pelo aborto. Por que, gente, essa necessidade de abortar as pessoas? E por que não usa não se arrefece com esse mesmo ímpeto de aborto contra esses que são já homicidas? Veja bem, se o cara é homicida, aí não, direitos humanos, liberdade, é isso, é aquilo, é tanta coisa, proteção. Mas quando é com o bebê, o indefeso, aquele que sequer pôs o pé para fora da barriga, não, esse pode matar.
Por quê? Porque aqui você mata e aqui também você mata. Deixa o homicida liberado, que ele vai matar. Mata o bebê lá dentro, que ele vai ser morto. O objetivo é um só: homicídio. Pesquise sobre homicídios, matadores em série. Pense e estude sobre essas coisas, você vai ver que há um grande plano no mundo inteiro para destruir a vida humana em todos os lugares. Isso aqui não é alarmismo, não, isso é verdade. O fim é sempre o mesmo, a destruição da criação, é esse o objeto, é isso que eles querem. 2.3 diz assim: eles são agentes de enfermidades. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos e andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se. Irmãos, aqui eu ainda abro um parênteses nessa questão do equilíbrio, da prudência, da sabedoria. Às vezes as pessoas mandam uma mensagem para a gente e falam assim: olha, por exemplo, na minha profissão, ele manda uma mensagem para mim: o juiz deu uma sentença lá assim, 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 se ele está certo ou está errado? Eu falo: não sei, como é que eu vou saber? Eu não estudei esse processo, eu não li ele, eu não fiz o estudo do caso concreto para saber, mas ela quer que eu dê a resposta para ela. Às vezes as pessoas falam para a gente assim: olha, tem um fulano ali que aconteceu isso, isso e isso, é demônio, não é? Como que eu vou saber? Eu não vi o caso, eu não estudei, eu não orei sobre isso, não há como saber. Então, em todos os casos, nós temos que ter prudência, sabedoria e conhecimento sobre aquele caso concreto. Então, por exemplo, nesse caso, chegou uma mulher para Jesus, filha de Abraão, era uma crente naquele período, e essa mulher andava encurvada, ela tinha um demônio na coluna dela, um demônio que trazia uma enfermidade na coluna dela. E Jesus ora, e essa mulher então começa a andar de forma ereta, de forma correta. Mas aí você vai dizer assim: então, as doenças são de origem malignas? Algumas sim. Aqui um exemplo. Algumas são. Aqui está o exemplo. Como que nós vamos saber se é ou se não é? Só mesmo na oração, no conhecimento do caso concreto e na prudência e sabedoria que o pastor da sua igreja vai dizer para você. Amém, meus irmãos? O pastor da sua igreja vai dizer para você. Então, prudência, discernimento e análise do caso concreto, que é o que é mais importante. Em último lugar, que já está acabando meu tempo aqui também, né? Terceiro ponto da lição: como Jesus lidou com os demônios. Como Jesus lidou com os demônios. Os demônios foram vencidos por Cristo. Foram vencidos por Cristo, né? Mateus capítulo 12, versículo 28, vai dizer assim: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, logo vos é chegado o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, se primeiro não amarrar o valente, e então lhe saquear a casa? Ora, o reino de Deus chegou nesse mundo aqui com o nascimento de Jesus. Chegou no mundo com o nascimento de Jesus. Os demônios ficaram enfurecidos. Se você olhar a obra maligna lá no Antigo Testamento, você vai ver pouco caso de aparição de demônios ou alguma coisa de manifestação. Por exemplo, um caso mais emblemático é o caso de Saul. Davi tocava a harpa, o espírito maligno saía. E isso se repetia várias vezes. Jesus chegou, os demônios afloraram, mas ao mesmo tempo ele os expulsou. E diz o texto aqui que ele chegou na casa do valente. O valente é Satanás. Ele o amarrou e agora ele está tirando as almas do inferno e trazendo para a sua gloriosa luz, para a sua presença. Outra coisa, irmãos, que eu quero aprender com os irmãos aqui é que Jesus sempre enfrentou os demônios e expulsou os demônios. O demônio tem conhecimento, mas só Jesus é onisciente. O demônio tem poder, mas só Jesus é onipotente. Ele é todo poderoso. Jesus expulsou os demônios. Jesus, irmãos, não se concentrava em diálogo com o diabo. E apenas uma vez ele pergunta a Satanás o nome dele, mas isso era importante para o testemunho após. Ele diz legião, para que as pessoas soubessem que ali havia milhares, mas não que Jesus tivesse interesse no nome dele, até porque Jesus o sabia, mas ele queria que outras pessoas soubessem. Então o demônio, aquele texto não é base para ninguém fazer entrevista com o diabo, para ninguém ficar chamando o diabo pelo nome,
Zé Pilintra e tanto nome que as pessoas vão arrumando por aí. O nome é um só, é diabo ou é Satanás. Não temos que dar nome para o demônio, não temos que ficar criando nomes para demônio. Ele tem um nome só, é o nome de adversário. Jesus, ele concentrava na vítima do demônio e nos benefícios que ele traria para ela: a libertação, a cura, a paz, a tranquilidade, a libertação daquela vida. Se você, assim como eu, não gosta de filme de terror, que a vida já é tão pesada, né? Você ainda vai assistir filme de terror. Mas há um filme interessante de exorcismo que não é de terror. Ele não tem imagens aterrorizantes. Chama-se O Exorcismo de Emily Rose. Pois você procura aí, O Exorcismo de Emily Rose, onde há uma divisão ali de um padre católico que ficava tentando expulsar o demônio e não sabia se era epilepsia ou se eram demônios, se era epilepsia ou se era demônios. E o filme todo vai se baseando nisso, para que muitas vezes nós saibamos também. Eu estou dizendo isso aqui para você, porque às vezes uma pessoa pode estar doente e outras vezes ela pode estar endemoniada. Guarde isso na sua mente. Lá o texto diz assim: reunindo-se os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para curarem doenças. Há doenças e há demônios. Há pessoas que precisam da administração do remédio tarja preta e da consulta psiquiátrica, e há outros que vão precisar de oração. Aqueles que precisam de oração, somente com oração serão libertos. Não há remédio para isso. É só na igreja. Somente a igreja pode fazer isso. Só os homens e as mulheres de Deus podem expulsar demônio da vida das pessoas. Jesus comissionou a igreja dele, o povo dele, para fazer essa obra aqui na terra. Jesus comissionou o seu povo e lhe deu autoridade. Nós temos um limite de autoridade. O limite é onde Deus nos mandar. Se Jesus te mandar para uma vila, o seu limite é aquela vila. Se Jesus te mandar para um país, seu limite é aquele país. Para onde Ele te mandar, é o limite da autoridade que Ele te deu. E ali naquele lugar, você vai utilizar a autoridade de Jesus e vai expulsar toda obra maligna daquele lugar. Paulo chega lá no livro de Atos, naquelas cidades todas ali. O demônio se levanta uma menina adivinhadora tentando obstruir a obra de Deus, e Paulo expulsa o demônio daquela moça ali, e eles ficam bravos porque ela dava lucro para eles, mas aquela moça tentou obstruir a palavra de Deus, e Deus deu autoridade para Paulo, de modo que até do lenço, da roupa de Paulo, saía poder para expulsar essas obras malignas. Às vezes você está dizendo assim: eu estou num lugar muito difícil, o bispo me mandou para um local muito difícil, essa região aqui é muito complicada. O lugar que você está é o limite da autoridade que Deus te deu para você exercer a obra de Deus, pregar o evangelho e expulsar toda obra maligna daquele lugar. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé e vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, nós louvamos a Ti pelas bênçãos que o Senhor derramou sobre nós, que o Senhor dá a cada um de nós, o poder, a autoridade, ó Pai, para pregar o Evangelho de Cristo, para, ó Deus, entender a obra do Senhor, entender o poder do Senhor. Abençoe a vida de cada um dos irmãos aqui. Enche-nos, ó Pai, com o Teu poder, enche-nos com a Tua unção agora, ó Pai. Nos dê, ó Pai, autoridade para expulsar demônios, para, ó Deus, expulsar toda obra maligna que vem contra a obra do Senhor, que vem obstruir a obra de Deus. Derrama sobre cada um de nós agora a Tua unção, o Teu poder e a autoridade para realizarmos a obra de Deus nesse mundo, para pregarmos o Evangelho, para realizarmos, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para este mundo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.